Estudo Bíblico Marcos 2. Verso 1. Casa. Jesus era de Nazaré, cerca de 32 quilômetros de distância, e a casa de Simão Pedro, capítulo 1, verso 29, podia estar servindo como morada em Cafarnaum, uma cidade mais centralmente localizada e com direto acesso ao Mar da Galileia. Verso 2. Anunciava-lhes a palavra. Isto é, o Evangelho que revela a vinda do reino, capítulo 1, verso 15. Verso 4. Descobriram o eirado. Uma casa antiga com o eirado plano devia ter uma escada que dava para cima, a qual poderia ter servido aos que carregavam o paralítico a subir sem dificuldade. Isso foi feito cavando a massa de capim, estuque, tijolos e sarrafos, conforme indica a exposição de Marcos, fazendo uma abertura. O leito era um colchão ou um catre, uma cama de viagem dobrável do tipo usado pelos pobres. Verso 5. Os teus pecados estão perdoados. A resposta de Jesus é extraordinária por duas razões. A primeira é que o homem tinha vindo em busca de cura física, mas Jesus lhe fala a respeito da doença mais profunda do pecado, da qual geralmente a doença física é consequência. E a respeito da cura radical do perdão, da qual essa cura física específica era um sinal. A segunda é que Jesus reivindica para si o poder de perdoar pecados, que em toda a Bíblia é atribuído só a Deus, e com isso Jesus reivindica sua divindade. Êxodo 34, 7, Isaías 1, 18, João 18, 11. Os mestres da lei imediatamente acusaram a Jesus de blasfêmias, verso 7 e capítulo 3, verso 29, no que estariam certos se Jesus fosse um mero homem. Verso 9. Qual é mais fácil? A fé verdadeira e a fé firme podem operar de diversas maneiras, mas serão aceitas e aprovadas por Jesus Cristo. O pecado é a causa de todas as nossas dores e enfermidades. A maneira de eliminar o efeito é eliminando a causa. O perdão do pecado golpeia a raiz de todas as doenças. Cristo provou seu poder para perdoar o pecado, mostrando seu poder para curar o homem doente de paralisia. A cura das doenças era a figura do perdão do pecado, porque o pecado é a doença da alma. Quando é perdoado, a cura é processada. Quando vemos o que Cristo faz ao sarar almas, devemos reconhecer que nunca vimos algo igual. A maioria dos homens se acham íntegros, não sentem necessidade de um médico, portanto desprezam ou rejeitam a Cristo e seu Evangelho. Mas o pecador humilde e convicto, à espera de toda ajuda, mostrará sua fé, recorrendo a ele sem demora. Verso 10. Filho do homem. Jesus empregou essa frase regularmente para designar-se a si mesmo. Verso 28, capítulo 8, 31, 9, 31, 10, 33 e 45 e 13, 26, associando-se no seu ministério como Filho do Homem celestial de Daniel, Daniel 7, versos 13 e 14. Versos 13 a 20, Levi, Mateus 9, 9. Era um dos 12 discípulos e autor do Evangelho segundo Mateus. Era publicano, cobrador de impostos, Lucas 5, 27. Muitos publicanos eram desonestos, levantavam coleta de impostos ilícitos, cobrando demais e enganando o governo com relatórios falsos, e por isso eram odiados pelo povo. Os fariseus julgavam os publicanos iguais aos pecadores que desprezavam a lei. Não se separavam dos gentios e, assim, ficaram excluídos da sinagoga. Verso 14. Levi, filho de Alfeu. Na narrativa paralela de Mateus 9, versos 9 a 13, essa pessoa é chamada Mateus, uma vez que Mateus aparece na lista de apóstolo de Marcos 3, verso 18,
e não há menção de Levi, que possivelmente tinha por sobrenome Mateus e por esse nome tornou-se mais conhecido na igreja primitiva. Coletoria. As cabinas de coletor ficavam nas estradas, pontes e canais para cobrar tributos e à beira dos lagos para impostos sobre o pescado. Ele se levantou. A exigência radical do chamado de Jesus e a incondicional obediência daquele que ouve são mostradas de maneira relevante ao leitor. Verso 15. Jesus à mesa. Reflete o perdão completo do Senhor. Ele também compartilha com os pecadores remidos os benefícios de sua mesa. Verso 17. Vim. Jesus refere-se à sua missão e pré-existência. Verso 18. Jejuam. Jesus não praticou o ascetismo como João e seus discípulos. Ele jejuou em submissão ao Pai. Mateus 4, versos 2 a 4. Não para se induzir a alguma experiência espiritual. Verso 19. O noivo. Refere-se estritamente a Cristo, Efésios 5, versos 23 a 32. No Antigo Testamento, o noivo é Deus. Oséias 1, versos 1 a 11, Isaías 54, 5, 62, versos 4 e 5 e Jeremias 2, 2. Versos 21 e 22. Essas duas parábolas declaram a impossibilidade de misturar o velho ritualismo da lei com a nova liberdade da graça. Gálatas 5, versos 1 e 13. O judaísmo com o evangelho. Verso 23. Colhiam espigas. Era permitido colher espigas de trigo para se comer na hora. Os fariseus não criticaram essa prática, mas a quebra do sábado. A época do ano era maio ou início de junho. Verso 24. Vê. Segundo o Talmud judaico, a ofensa de trabalhar no sábado merecia a morte por apedrejamento, somente se o acusado fosse advertido. Verso 25. Jesus respondeu citando o que fez Davi certa vez, conforme registrado em 1 Samuel 21, versos 1 a 6. Sua pergunta exigia uma resposta afirmativa. A característica notável do incidente encontra-se na declaração quando se viu em necessidade. Cristo está declarando que a necessidade humana supera todo mero ritual e cerimônias, como a verdadeira religião de Tiago 1, 27. Verso 26. Abiatar. 1 Samuel 21, versos 1 a 7. Traz o nome de Aimeleque, que foi o pai de Abiatar. Isso se explica pelo fato de Abiatar e Aimeleque estarem ambos vivos naquele tempo. Uma tradição judaica diz que o acontecimento se deu no sábado. Verso 27. Só Marcos tem esta frase, informando-nos que o sábado foi consagrado para o homem. O senhorio de Cristo sobre o sábado abriu o caminho à igreja primitiva a abandonar a obrigação de guardar o sétimo dia. Romanos 14, 5 e Gálatas 4, 10. Verso 28. Senhor do sábado. A principal lição desse trecho é mostrar que a lei do sábado não tinha aplicação no caso do servo do templo, muito menos teria restrição sobre Cristo, o Senhor do templo.